Na área, Titi em África! A turma tá chegando para a palestra aí. Olha a turma chegando aí para a palestra aí na frente aí. É o seguinte, hoje é a 7ª aula do Como Ficar Rico Rápido e eu vou fazer a palestra mais rápida da sua vida. Quer ou não? Então tá bom, só que você tem que... Alguém falou não, como não? Se você tem que ficar próspero rápido, você tem que aprender rápido, tem que parar de enrolação. Fala assim comigo, eu preciso parar de enrolação. Fala assim comigo, porque eu só tenho uma vida. E eu preciso cumprir minha missão. Então tá bom, então presta bem atenção. Eu vou te ensinar algumas frentes, presta atenção. 2 coisas nesse encontro nosso. Eu vou te dar 7 pontos para você ficar 7 vezes, né? Aumentar em 7 vezes a chance de você ficar rico mais rápido. E vou te ensinar os 5 passos da negociação. Pega sua caneta aí. Pega você sua caneta e escreva os 5 passos da negociação. Marcelo, quando você criou isso? Quando eu trabalhava numa equipe de negócios da operadora telefônica. E aí, quando eu estava desenhando isso, eu só queria replicar a minha capacidade de fechar qualquer negócio. Eu quero que você fale com a sua boca assim, ó. Eu tenho a capacidade de fechar o negócio que eu quiser. Aí agora você vai falar um negócio que vai revelar algo para os seus neurônios, algo novo. Fala assim, mas eu preciso descobrir a potência deles. Quando você descobrir isso, algo poderoso vai acontecer. Você vai ficar com raiva de você mesmo. Sabe por quê? Porque você só perde negócio se você não entender isso aqui que eu estou te ensinando. Você vai fazer um negócio que você quiser. Deixa eu te contar um segredo. Hoje, eu não faço um negócio só se eu não tiver afim. Porque se eu tiver afim, eu vou triturar o cérebro da pessoa. Porque são coisas simples. Fala assim, ó. O simples prospera mais rápido. Antes de entrar nos 5 passos da negociação, que é profundo, eu vou te explicar item por item, eu quero que você compartilhe, que você comente, que você mande no grupo do WhatsApp, que você fala, pelo amor de Deus, corre aqui, vamos aprender. Mas eu quero que você anote 3 situações de cada cérebro. Só existe 3 tipos de cérebro no mundo. O cérebro sofisticado, o cérebro que eu amo, simples, e o simplório. Anota essas 3 expressões para você desconfigurar toda coisa que é simplória do seu cérebro e para você desconfigurar tudo que é sofisticado. Eu vou te explicar exatamente. O simplório, ele é aquém. Ele não chega nem no nível básico das coisas. Ele sempre fala que não é capaz, não dou conta. O simplório, a camiseta é de botão, ele troca as casas do botão, aí fica aquela camiseta torta. Tem alguma coisa errada no simplório. Ele não chega nem no ponto básico e mínimo. Ele é o quê? Fala assim comigo, aquém. Então essa pessoa, ela é aquém da realidade. Ela é muito rebaixada em si mesma, só na cabeça. Tem nada a ver com o nível social. É a cabeça dela. Tanto é que tem gente que tem dinheiro e é simplório também. Ok? Do outro lado, que é muito perigoso, é o sofisticado. Ele só começa as coisas se estiver no estado perfeito. Ele só faz algo se aquilo for maravilhoso. É assim que funciona a cabeça do sofisticado. E aí o que acontece? Quando nós começamos a aprender sobre sofisticação, sobre sermos simplórios, nós vamos repudiar essas 2 pontas. Nós vamos largar esse negócio de ser simplório para um lado, sofisticado para o outro e focar naquilo que é mais poderoso e é a coisa que toca até o coração dos anjos e coloca os demônios para correr. Ser simples. Escreve assim, ó, simples como a natureza. Esse negócio, escreve aí na internet, simples como a natureza. Esse negócio é apaixonante. Quando eu quero conhecer uma pessoa, eu não preciso ouvir nada dela. Eu quero sentir o cheiro do coração dela. Na atmosfera dá para sentir. Quando você começar a perceber que tudo que Deus criou tem um perfume, vai ser simples você instalar isso aí. Mas quem é simplório nunca vai sentir isso. E quem é sofisticado também nunca vai sentir isso. O simples de coração sente. Os simples, olha o que os simples fazem. Os simples, eles são amigos da sabedoria. Os simples amam a inteligência. Os simples repudiam a ignorância. Os simples repudiam a tolice. Os simples são absurdamente em linha com a natureza. Os simples de coração veem a Deus.
O simples é algo apaixonante. Quando uma pessoa é simples, isso é assustador. Eu amo gente simples. Agora o simplório dá um trabalho, porque você tem que carregar ele nas costas. Eu lembro o dia de escalar uma montanha de 2.600 metros de altura. E escalando essa montanha, foram várias pessoas que eu tive que carregar a mochila delas. Mochila de 30 quilos, para acampar no cume da montanha. E a pessoa não dava conta de carregar a mochila dela. E eu falei, não seja por isso, me dê sua mochila. Pum. Comecei a carregar 60 quilos escalando a montanha. E o outro não dava conta, o Nésio Monteiro, me dá sua mochila. Bum. E a gente dobrando a carga para essa pessoa subir com a gente a montanha. Parece a vida de alguns, né? Chegou uma hora que a pessoa que já não carregava mais a mochila, não dava conta de carregar o próprio peso. E deitava no chão. E a gente carregando a mochila dela, catava de um lado aqui, colocava a mão do outro. E você vai subir, nós vamos. Sabe o que acontece na vida? É assim que acontece. As pessoas não conseguem carregar suas próprias cargas, a gente carrega para elas. E aí chega uma hora que a pessoa não consegue carregar nem ela, a gente decide carregar ela. E aí no final, quando a gente chega lá no cume, todo mundo agradece. Se não fosse você, eu não iria. Interessante que a pessoa que não carrega a si mesma, ela é ou sofisticada em alguma coisa, ou ela é simplória e não dá valor em exercício, não dá valor em nutrição. A mente dela vive em pane, mas se ela for simples, ela dá conta de levar ela e os outros. E aqui está um grande segredo. Quando você descobrir o que é ser simples de verdade, você vai descobrir na natureza de Deus que a simplicidade vai te fazer prosperar. Toda vez que alguém fala, nós temos um problema. Hoje eu comecei o dia com um problema, segundo as pessoas que estavam da minha volta. Toda vez que alguém fala isso, eu simplesmente dou a mesma resposta. Se não for mentalmente, é fisiologicamente, você ouve de forma audível. Eu falo assim, você tinha um problema. Porque se você trouxe para mim, ele acabou. Eu sou um triturador de problema. Então, qualquer problema de aço, inoxidável, titânio, de ouro, o que for, entrou na minha frente, no meu cérebro, que é uma máquina de resolver problema, eu sempre falo e sempre falo rindo. Pode ser grave o tanto que for. Eu falo assim, você tinha um problema. E a pessoa fala assim, nós temos um problema. Nós não, você tinha. Você trouxe para mim, acabou o seu problema. Vou triturar ele e vou fazer uma outra coisa com isso. Começa a instalar isso na sua cabeça agora. Fala assim, ó, você tinha um problema. A maioria de vocês não resolve coisas básicas, porque não tem uma mente simples. Sabia disso? Se aprenderem na simplicidade das coisas que eu vou te mostrar, você vai prosperar mais rápido. Tem como prosperar mais rápido, sim ou não? Tem como a gente, na escuridão, construir uma casa 100% escuro, sim ou não? Precisa de quê? Luz. Agora imagina que a sua construção neural, as ilhas neurais, estão sem luz, sem clareza, sem clarificação, sem clareza do que precisa ser feito. Como é que você vai construir riqueza dentro da sua cabeça desse jeito? É necessário que haja luz. Quando Deus construiu todas as coisas, o Sol ele fez no quarto dia, fissão nuclear de hélio e hidrogênio. Deus não fez o Sol no terceiro, nem no segundo, nem no primeiro, mas ele falou raia em hebraico, haja luz. Ele era o pendente da criação, ele trouxe luz e clareza para a criação, depois, no quarto dia, ele acendeu a lâmpada chamada Sol. Isso te traz algum entendimento? Você pode até estar num lugar escuro, mas se o Senhor for sua luz, e se você entender que está escrito, vós sois luz, vós sois o sal da terra, se você entender o que você carrega, tudo que você estiver fazendo tem luz. Filhinhos pequenos no quarto, eu orando com eles, papai, estamos com medo do escuro, olha como que traz luz. Você sabe que o Espírito Santo, que é luz, está aí dentro? Como que existe o escuro para aqueles que vivem na luz? Quem tem medo de vocês é o próprio medo. Aí eles repetem essa frase, é muito forte esse driver mental. É o medo que tem medo da gente. Foi um menino de 10 anos lá em casa que criou essa frase. É o medo que tem medo da gente. Ele falou um dia isso com 2 anos de idade, eu assustei. Quando você tem clareza da sua identidade, quando você tem luz de quem é Deus, quando você tem luz do seu propósito, você vai ser a pessoa mais simples do mundo. Interessante é que quando Moisés, tudo que ele fez durante os seus 120 anos, no final da vida dele,
Ele era um cara completamente complicado. Aí na hora que termina a vida, ele acessa essa simplicidade e ele escreve assim, ó, em Êxodo. Eu sou o homem mais manso da terra. Só depois da pancadaria que você vai achar a simplicidade. Por que você não acha logo desde o começo? Você conhece a sabedoria? A sabedoria pode te dar simplicidade ainda na sua juventude. Davi treinou Salomão para ele adquirir a sabedoria ainda cedo. Por que Deus deu tanto para o Salomão? Porque ele poderia pedir tudo para Deus, mas ele pediu a sabedoria. Quando ele pediu aquilo que é o fundamental, Deus falou, então tudo que você me pedir também você vai ter. Venho treinando os meus filhos com a mesma fala que Davi ensinou Salomão a pedir para Deus. Eu pergunto para eles, vocês me seguem há mais tempo, vocês já viram. Eu falo, você quer tal brinquedo ou você quer sabedoria? Eles respondem, lógico que eu quero a sabedoria. Com a sabedoria eu compro o brinquedo que eu quiser. Desde pequeno, treinando a simplicidade. Então, entender de sabedoria vai explodir um negócio dentro do seu coração. Simplicidade. Entender da lógica vai explodir um negócio chamado simplicidade. Entender do reino vai explodir algo no seu coração. A simplicidade. Quando você entender que todas as coisas são simples, vou te explicar por que Deus não é complexo. Se ele falou, eu vou fazer vocês imagem e semelhança minha, então vocês carregam a potência do que eu sou. Quando ele fala imagem é resplandecência, é igual a mim, nessa imagem, mas a semelhança é porque é multifacetado e cada um carrega um pedaço. Quando eu pisei aqui em África, em Angola, a primeira vez em 2019, eu pisei aqui a primeira vez em 2019, eu entrei em Camizungo, vi todas as crianças, veio um sopro da parte de Deus assim, ó. Eu sou colorido. Eu fiquei olhando e falei, não tem lógica. Ou como a humanidade é racista, porque elas não conhecem a Deus. Deixa eu te contar um segredo sobre Deus, vocês vão assustar, tá? O primeiro homem que ele criou não era branco, e o primeiro homem que ele criou também não era negro. Vocês sabem disso? Aula de biologia. O primeiro homem a ser criado chama Adão. Adão significa terra, e a terra original é vermelha. Biologicamente, o primeiro homem não podia ser negro e nem branco, ele tinha que ser vermelho. Porque biologicamente é a única cor que consegue gerar todas as outras cores. Isso é assustador ou não? Assustador. Por que os brancos se acharam por diversos séculos? Porque eles resolveram ser babás de outras nações. Vocês entendem por que tem isso ou não? Porque no final das contas, quando você analisar biologicamente, nós somos todos filhos de um cara vermelho. Adão significa terra. Isso é biologia, tá? Comprovado. Quando você acaba de aprender isso, o que fica de preconceito dentro de você? Tem gente, tem pessoas brancas que sentem ofendidas. Por quê? Hoje eu ouvi uma senhora, ela chegou até mim ali no camarim e falou assim, você me curou. E quando eu te vi pisar aqui a primeira vez, eu pensei, é mais um branco querendo nos roubar. Olha o que ela falou para mim. Quando a gente falou que ia construir as casas no Camizungo, todo mundo falava assim, eles vão roubar nossos terrenos. E você vê o trabalho que nós estamos envolvidos para ouvir um negócio desse. Mas eu te entendo. Uma vida inteira, uma mentira sendo construída na nossa identidade, na nossa relação como filhos de Deus, o que a gente tem é acusar os brancos de serem ladrões e acusação para todos os lados. Por quê? Porque há alguns séculos esses brancos fizeram isso, mas no final das contas, Deus é tão colorido que ele carrega todas as cores. Nós todos somos imagem e semelhança dele. Quando isso entrar no coração da humanidade, nós vamos respeitar uns aos outros. Eu nunca vi um lugar onde tem uma alegria igual aqui em Angola. Nunca tinha visto. Nunca vi. Já fui na Suíça, que tem o melhor IDH. Lá é o lugar onde mais pessoas suicidam no mundo. Vocês sabem disso? O lugar onde tem a melhor condição de vida. É o lugar onde mais pessoas se matam. O lugar mais rico do mundo. É o lugar onde o povo não cuida do corpo. O lugar onde tem muita miséria, que é em África. É o lugar onde tem mais gente alegre que eu já vi com os meus olhos. Aí, o que você avalia? Não, isso é assustador. Quando você começa a perceber os movimentos, você fala, cara, eu quero encontrar sabedoria por trás disso. As nações que trocaram a felicidade por coisas vão ser infelizes mesmo tendo essas coisas.
A felicidade é a sua essência, a sua identidade para fora. A alegria é um estado emocional. Quando as pessoas se ocuparam de ter alegria focada e condicionada a coisas, qualquer coisa tira alegria, mesmo você estando na Suíça. Mas aqui, com falta das coisas, eu sei que vários de vocês não passam falta de nada, mas a maioria do nosso povo angolano passa. E muito, muito. E o fato deles passarem e não ter essa doutrinação que a vida a vida dessas pessoas está vinculada a coisas, a alegria não falta. Esse é o absurdo que as nações tinham que pisar aqui para aprender. Tem gente que tem tudo, mas não tem nada. E tem gente que não tem nada e tem tudo. Essa é a simplicidade da vida. Quando você entender isso, BUM! Uma bomba nuclear na sua cabeça. Isso é muito forte. Eu estou me recordando agora, para mim é uma alegria. Eu tenho Angola como a segunda nação minha, assim. Mesmo morando alguns meses nos Estados Unidos, eu tenho Angola como a segunda nação. Só não vim aqui de 2019 para cá só na pandemia, porque não podia vir. Eu quero que você entenda algo. Mesmo tendo esse tempo nos Estados Unidos, um dia me chamaram para dar uma palestra em Las Vegas, só para americanos, só para multimilionários. Donos de banco, donos de grandes negócios, filho do maior boxeador do mundo estava presente, acabei tendo amizade com ele depois disso. E você sabe o que aconteceu? Eu quero revelar algo do meu coração. Eu sou um cara destemível. Não tem nada que me para, mas no dia que eu recebi o convite de dar palestra em português para americanos, eu tremi. Eu quero que você aprenda isso porque aconteceu comigo. Mesmo sendo essa figura segura aqui nesse palco, sendo alguém de resultado, tendo construído ativos multibilionários, eu tremi com esse dia. Porque eu pensei, Las Vegas, só os caras brabo, eles não vão ter paciência de ouvir um cara em português ou a pessoa traduzir para o inglês. O americano não tem essa paciência. Nós, um povo que foi colonizado, do jeito que a gente foi, o povo brasileiro e angolano, quando vem alguém dos Estados Unidos pregar, a gente acha bonito e tem a maior paciência de ouvir a tradução. E ele quer falar alguma coisa, a gente corrige com alegria. O americano é completamente diferente. Ele não tem paciência de te ouvir. E aí eu fui, né? Dei aquela respirada e cheguei na presença deles e falei assim, hoje é um grande dia da minha vida porque eu estou nervoso. E faz muitos anos que eu não fico nervoso com nada. E eu olhei para aquelas pessoas, gente muito poderosa. Eu esqueci que eu era poderoso, eu esqueci que eu era mais rico que quase todos de lá. Porque eu pensei, eles são americanos e não vão querer me ouvir porque eu falo português. Sabe o que aconteceu? Eu olhei na cara de todos eles e lembrei daquela coisa quando eu visitei um bilionário. Eu falei, cérebro de americano é o mesmo cérebro brasileiro e eu vou bater nesse cérebro com uma barra de ferro, com força, e eu vou deixar esse povo em crise aqui. Sabe o que aconteceu? Uma das coisas mais poderosas que eu vivi de história minha, pessoal. Eu fiquei com tanta fúria de estar nervoso diante daquelas pessoas que eu comecei a falar numa atmosfera e num poder que o cara que traduzia, que chama Fernando, ele ia traduzir, não dava conta, porque ele fazia assim, ó, peraí, putz! Ele colocava a mão assim na cabeça. E o povo começou a ficar angustiado com isso, porque eles queriam saber. E toda vez que ele ia traduzir, ele falava assim, ó, quando eu vi que ele estava muito emocionado com tudo que eu estava falando, eu falei, eu não vou dar uma palestra normal, eu vou destruir a cabeça do cara que está interpretando. E o povo sentado estava numa cara de assim, você não é ninguém, você fala português, você não dá conta nem de falar inglês. Aí eu falei, então vocês vão receber a fúria do Deus vivo agora. Eu comecei a falar só atrocidade, só trem que trava o cérebro. O cérebro fala, desliga aí, rapidão, liga de novo. Sabe o que aconteceu? Ele não dava conta de traduzir em linha, ele ficava segurando a cabeça dele, falando assim, pera só um pouquinho, cara de Deus, falando em português, que trem mais louco. Aí ele falava em inglês, you are crazy man, uou! Aí o povo vai e traduz. Eu falei, descobri. Naquela hora eu me vinguei daquele povo. Eu descobri que mesmo ouvindo alguém que eles não gostam de ouvir, mesmo a língua que eles não dão conta de traduzir, que é muito distante do inglês, quando aumenta o nível de interesse, qualquer pessoa indóida e qualquer bobo da terra, eu sou o bobo no caso, naquele dia eu entendi o que eu carregava, num outro nível.
Eu comecei a falar tanta doideira, e essas doideiras chamaram tanta atenção que no final foi assombroso. Todos vieram, vamos fazer negócio junto, vamos colocar a inteligência artificial aqui, o outro, vamos ser amigo, vamos não sei o quê. Eu falei, caramba, esse final eu não esperava. Mas acredite, eu mesmo com a minha segurança fiquei inseguro. Eu te entendo quando você ouve alguma coisa que eu falo. Você vai continuar inseguro, mas você vai ter que ir lá e quebrar tudo. Você vai ter que ir lá e se divertir. Porque eu fiquei tão tenso em ter que dar uma palestra só para americano que aquilo travou meu emocional. Só que eu lembrei de uma coisa, eu quero que você lembre quem você é e quem são as pessoas. Nós somos irmãos e mais semelhança e não há o que temer. Por 365 vezes está escrito assim na palavra, não temas, eu estou contigo. Moisés, vai ali para mim e negocia com o faraó. Deus me livre, eu sou gago, chama meu irmão. Eu vou te pedir opinião, vai lá. E aí Moisés temeu, todo mundo teme, é normal temer, mas lembra de temer a Deus. Não tema o outro, tema a Deus, porque o temor é o princípio da sabedoria. Ponto. Eu comecei esse início para te lembrar de algo, seja simples. Eu perdi minha simplicidade, fiquei sofisticado, porque a plateia era muito poderosa. Eu fiquei tão doido que depois eu fui ver, poucos deles eram mais ricos do que a gente. Eu me senti humilhado quando eu falava, por exemplo, assim, não, meu faturamento é 300 milhões. Aí um cara levantava a mão, é 300 milhões de dólares ou de reais? Eu falava, que merda, mano, por que a minha moeda é tão desvalorizada assim? Aí eu pensava, mano, eu vou mudar para cá e nunca mais vou responder reais, eu vou responder dólares. Aí o que eu comecei a fazer? Tudo dali para frente, tanto que eles perguntavam se era de dólar ou de real, eu comecei a responder só em real, só em dólar. E a raiva que eu ficava dentro de mim, tendo que dividir por 5, tudo que eu ia falar. Isso abriu minha cabeça, comecei a investir em dólar, em ativo americano. Isso foi mudando a minha cabeça, eu não me rebaixei por isso. Na hora eu fiquei muito puto. Mas eu falei, eu vou investir nessa moeda, essa moeda é forte. E um dia você vê um garoto, nascido lá em Goiás, sendo presidente do Brasil, sabe o que você vai ver? Você vai ver, em menos de uma década, uma moeda de um povo ser mais poderosa que a moeda dos Estados Unidos. Eu sei como fazer isso. Você quer que eu te fale como que é? Tem que mudar a mente do povo. Qual o segredo do povo norte-americano? Eles inventam as coisas e mandam outras nações produzirem. Eles criam jogos e fazem com que todas as pessoas joguem seus jogos. Eles fazem as pessoas usarem a moeda deles, eles fazem as pessoas negociarem o petróleo lá do Oriente Médio com a moeda deles. Eles contam fábulas através de Hollywood, eles doutrinam todo mundo e fazem, sei lá, dá 60 mil reais pro Mickey. Ou seja, eles fazem um jogo, você joga o jogo. Eu sei como é que constrói um jogo desse. Se o povo brasileiro, se o povo angolano começar a inventar coisas, a sua moeda começa a valorizar. Se vocês começarem a produzir, tiver uma quantidade mínima de empreendedores numa nação, isso vira uma locomotiva que vai tirando a distância da economia dessas pessoas. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão valorizar o país de vocês. A gente não vai ficar querendo viajar para aqueles lugares. A gente vai viajar aqui dentro, porque aqui é lindo. Nós vamos entender a riqueza que nós temos. Isso é muito forte. Fala assim, ó. Agora eu entendi. O que é ser simples. Entendeu mesmo ou não? É olhar em... Como é que é? Ela está pedindo uma salva de palmas para a África, então receba essa salva de palmas. Se vocês descobrissem a riqueza que tem no solo que vocês estão pisando, vocês iam assustar. Ia assustar. E toda a riqueza sai do solo. Tudo. Essa madeira saiu do solo, o concreto aqui saiu do solo, tudo saiu do solo. Aqui está dentro do celular, lítio e silício, saiu do solo. É um país aí que chama Congo, que é o lugar que mais tem isso. Se as pessoas não explodirem a mentalidade delas, elas serão assaltadas de gerações e gerações. E Deus deu uma terra rica para elas. Mas a mente miserável não entende de riqueza. Fala todo mundo, escreve na internet aí. Uma mente miserável não interpreta a riqueza. Então tá bom. Vamos aprender 7 coisas
Fala assim comigo, 7. Número da plenitude. Eu vou te ensinar 7 coisas que vai fazer você avançar na sua vida. Anota a primeira aí, para de dar desculpa. O que é desculpa? Desculpa é uma mentira gourmet. Desculpa é um negócio que você dá para você, mas nem você acredita. O que é desculpa? Faltar com a verdade. Simular a verdade. O que é desculpa? Excusar-se da responsabilidade. Marcelo, o que é desculpa? Aquilo que você põe na frente e você vai atrás e ninguém prospera. Pablo, como que cura a desculpa? Falando a verdade. Pablo, mas a verdade dói. Coloca um pouquinho de açúcar, mas fala a verdade. Tem gente que não dá conta de tomar algo sem açúcar. Coloca um pouquinho de açúcar, mas não deixe de falar a verdade. O que é desculpa? Vamos emagrecer. Quantos aqui querem emagrecer? Levanta a mão. Sabe o que você vai fazer? Corte o açúcar, corre 1 quilômetro por dia, em 180 dias seu corpo nunca mais vai voltar a ser desse jeito. Pablo, por que eu preciso de 180 dias? Eu vou te explicar dentro do cérebro qual que é a função. Tem um backup do seu corpo, exatamente com a volumetria, que é tipo a sombra do seu corpo. E aí você muda de vida, 30 dias, para de comer, você faz um ataque, um vilipêndio a esse cadáver aí. Arregaça ele, faz uma dieta do quinto dos infernos. Quando termina 30 dias, você volta a comer normal e engorda. É verdade ou não é? Eu vou te falar que tecnologia que é essa. Tem um backup volumétrico do seu corpo dentro do seu cérebro. Ele entende que você está no estado de sofrimento por 30 dias. E depois que acaba o sofrimento, ele fala, deixa comigo que eu vou devolver cada gordura que você eliminou nos lugares para você continuar a ser o que você era. Pablo, em 60 dias... Ele fala, 60 dias, você bateu o recorde de sofrimento, deixa comigo, eu vou voltar você do jeito que você estava. Seu corpo devolve a gordura nos lugares. É um backup de volumetria. Ele devolve. Tem gente chocada aqui agora. Né? Por isso que eu parei a sua sanfona. Sabe o que acontece? Depois de 180 dias... Entrou no seu lifestyle, você não está fazendo dieta, você realmente mudou o seu comportamento e seus hábitos. Passou 6 meses. Se você parar um pouquinho, não volta o backup. Seu corpo se mantém. Mas precisa de metade do ano fazendo isso. Quem está disposto? Anota uma coisa aí para te fazer prosperar mais rápido. No corpo, não faça dietas. Mude seus hábitos. É totalmente diferente. Então você quer mudar mesmo? Corta o açúcar, já vai secar o corpo. Segunda coisa, corra. Os angolanos têm fama de saber correr? Porque os quenianos têm, sim ou não? Vocês têm ou não? Não. Tem ou é mais ou menos? Eu sentei com o ministro do transporte, eu vi o relógio dele igualzinho o meu, eu falei, você corre? Ele falou, corro. Relógio no braço do ministro dos transportes. Ou seja, eu acho que vocês são um povo que deveria correr. Não sei se você sabe. Presta atenção. No esporte, quem é que leva mais vantagem, negro ou branco? E eu te pergunto, por que você não é uma máquina nisso? Alô? 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 Alguém está falando por vocês mesmo, preguiçoso. Quem é o homem mais veloz do mundo? O Usain Bolt. Quem é o melhor jogador de basquete do universo? Michael Jordan. Quem é o melhor golfista de todos os tempos? Tiger Woods. Quem é o melhor jogador de futebol do milênio? Pelé! Presta atenção numa coisa. Dos 64 esportes, mais de 50, quem são os melhores da Terra? Negros. Ou seja, se você não é forte, é porque você está jogando fora uma das grandes vantagens que o seu corpo tem, resistência. Isso é uma coisa sua. Aí eu te pergunto, por que você não usa uma vantagem que você tem fisiológica? Por quê? De 64 esportes, 50, os líderes mundiais têm a energia que você carrega. Você é mais forte, não tem como negar. Você sabe por que a gente não tem que se igualar uns aos outros? Porque Deus não nos fez igual, Ele nos fez imagem e semelhança. Por exemplo, as mulheres são mais sensíveis, sim ou não? Não queira ser igual ao homem. Se a mulher forçar a barra para ser igual ao homem, ela tem que ser um pouquinho mais burra para aguentar, para ser igual ao homem. O homem é mais burro. O homem não processa esse tanto de pensamento, o homem não é bom com linguística. Quer ver? Vou provar. Uma criança pequena, quem fala primeiro, a mulher ou o homem?
Mulher, Deus deu uma capacidade de compreensão absurda para a mulher. Eu quero ser igual ao homem. Ai, meu Deus, não é só deixar o sovaco crescer, filha. Você tem que ser mais, você tem que reduzir sua capacidade mental. Então, eu quero te pedir algo para você libertar dentro de você. Você quer ouvir ou não? Use o que você tem de melhor. Use o que você tem de melhor. Aí eu olho para pessoas que têm uma alta resistência e são preguiçosos e a barriga tem uma circunferência maior que 100 centímetros. Tem alguma coisa errada. Fala assim comigo para ver se você entende. Seja simples. Você vai pegar uma vantagem que você tem e vai enterrar? Não faça isso. Ser simples é olhar as oportunidades, é olhar para a gestão do recurso. Não tem como, vocês são mais fortes. Os lutadores mais poderosos do mundo, negros. Pode olhar em todas as divisões. Quando você olha isso tudo, o que você aprende? Pegue a vantagem. Tem gente que quer pegar só a desvantagem de algo e jogar fora a vantagem. Não entendi o que você fez. Seja simples. Entenda os códigos da natureza, como ela é. Primeira coisa que você vai parar agora é de dar desculpa. Você pode ter vindo de uma família pobre, que é normal, sim ou não? Quem vem de uma família pobre? Levanta a mão. Eu também vim. Mas se não sair uma família próspera e rica de você, a culpa é sua. A culpa de ter vindo da família dos seus pais não é sua. Vocês pegaram ou não? Não é culpa sua. Então, se a culpa não é sua, tá tudo bem. Agora, não vir uma família rica e poderosa da sua, é culpa sua. Vocês assistiram o filme do King Richard? Pai da Serena Williams e da Venus Williams? Quem não assistiu, anota isso aí. Eu acredito que deveria ser um programa de governo, o que o Will Smith, né, como ator, fez, desenvolvendo o papel do pai dessas meninas. Elas viraram as número 1 e 2 do mundo, porque um pai muito pobre, muito batalhador, falou assim, eu não consegui fazer os meus sonhos, mas eu vou ter um plano. Ele tinha um plano de 77 páginas para as filhas, treinou essas filhas, foi ridicularizado, apanhava, fazia o regaço. O final da história deles é conhecido. Ele treinou as duas maiores atletas disso. Se toda a família pobre tivesse alguém de visão e tivesse um plano de crescimento para essa família e desse tudo errado, no máximo os netos seriam muito ricos. Mas se desse tudo certo, os filhos seriam. Mas se ele tivesse um pouquinho de sorte, ele também é rico, independente de qualquer capacidade neurocognitiva. Só de ter um plano de crescimento, anota aí um código. Seja simples, tenha um plano de crescimento, escreva um plano. Plano é o rumo, ele não é um destino, mas desenhe um plano. Eu vou conectar com fulano, eu vou abrir mão disso, eu vou instalar qualidades. Você sabia que alguns de vocês não têm a qualidade de comprar e aí você tem que instalar? Você tem que buscar essa experiência. Você não tem a capacidade de gestão. Trabalhe para alguém ou pague alguém para ser gestor das coisas dela. Tem 3 formas de você comprar uma habilidade. Você pode ser pago por isso, sendo empregado de alguém. Você pode pagar para fazer isso. Eu quero aprender. Ou você pode fazer sem ganhar nada, mas leva tudo para casa. 3 formas. Mas não dê desculpas. Eu acabei de falar que o item número 1 que vai fazer vocês prosperarem de forma absurda é parar de dar desculpa. E vocês vão prometer para mim agora que vocês vão parar com isso. Fala assim, a partir de hoje, eu cesso uma vida de desculpas. Segunda coisa para acelerar até 7 vezes mais seus resultados. Quer ou não? Fala assim, eu vou ficar rico mais rápido. Fala. Substitua suas crenças. Essas crenças que você carrega não vai te levar até lá. Não tem como. O que eu acabei de falar e continuarei falando é tudo sobre substituir crença. Se você é simplório, deixe de ser. Se é sofisticado, deixe de ser. Seja simples. Vai trocar todas as suas crenças. Porque tudo que não for simples, você vai rejeitar. Quando alguém fala, então, nós não temos saída. Eu falo, como que não tem saída? Nós estamos vivos. Tem gente que arruma treta o dia inteiro e parece que é o fim da vida dela. Tudo é tão simples. Então, o negócio na lógica, se você entrou, você sai. Entrou, sai. Então, eu sempre lembro de coisas básicas para manter minha mente com a solução pronta. Quando alguém chega, certa vez, tinha uma pessoa trabalhando para mim, e essa pessoa tinha uma cabeça tão ruim, mas tão ruim que tudo dava desculpa, nunca era simples e crença errada acerca de todas as coisas. Eu cheguei nele e falei, eu estava dando treinamento numa sala para 15 pessoas, ele estava trabalhando no computador, ele fazia meus investimentos e mais nada, ele não sabia falar nada sobre a vida. E quando eu via ele, vários provérbios de Salomão se cumpriam, que era assim, ó,
Peça para um preguiçoso fazer algo. É como jogar fumaça nos seus olhos e vinagre nos seus dentes. Era a mesma sensação. Se eu pedia, ele apertava aqui e doía a boca dele. Assim, ai, não vai dar. É a cara do vinagre e da fumaça. Sabe o que aconteceu? Eu falei, pega lá na geladeira, lá no freezer, descongela os pão de queijo e traz para nós. Passou uma hora, eu lá agonizando. Cadê o pão de queijo? Cadê o pão de queijo? Aí eu olhava, ele, deixa eu te falar. Tá trancado lá a sala com o pão de queijo. E não falou nada. Falei, tá bom. Onde está a chave? Aí eu parei o treinamento, saí lá fora e falei, cara, se o pão de queijo está trancado, o da padaria está destrancado, esperando um dono. Vai lá buscar. Aí ele falou, eu não sabia que podia gastar dinheiro. Eu falei, eu preciso do pão de queijo para alimentar essas pessoas no deserto. Elas não aguentam mais me ouvir. Sabe o que aconteceu? Ele falou, não, eu vou resolver. Ele foi lá, viu aonde que a pessoa estava, buscou a chave e chegou. Quando ele chega e abre o pão de queijo, ele olha e fala, uai, cadê a travessa? Ele não me fala nada e eu continuo dando treinamento. Aí eu saio lá fora, cadê o pão de queijo? Aí ele falou assim, tá sem a travessa. Eu falei, vamos ali. Cheguei lá na cozinha, olha aqui em volta, se não tem uma travessa, o que você faz? Olha o que eu falei para ele, olha o jeito que a cabeça de quem é simples, tá? Eu peguei uma tampa de alumínio da panela desse tamanho, arranquei o plástico. Não tem um plástico com parafuso assim? Virei de cabeça para baixo, falei, larga o pão de queijo aí e assa ele. Aí ele falou, não, isso não é possível. Aí eu falei, vou te dar uma segunda, olha pro telhado. O telhado é de barro. Você já viu falar peixe na telha? Vocês já viram esse negócio de peixe na telha? Eu falei, é só tirar uma telha, lavar, pôr no forno e pôr o pão de queijo em cima. Aí ele falou, mas vai ficar com gosto de barro. Eu falei, mas pelo menos vai ter gosto de pão de queijo também. Aí eu falei todas as soluções que eu comecei a pensar, porque não tinha. Eu falei, mas eu vou te falar o que vai acontecer, porque eu já vi dentro da minha alma. Você vai atravessar a rua, a vizinha da frente é uma senhora de 70 e poucos anos, você vai pedir para ela um tabuleiro. Lá a gente chama de tabuleiro. Você chama de tabuleiro também? Bateu na porta da senhora, só pode emprestar o tabuleiro, ele pegou e assou o pão de queijo. Resumindo, você não dá conta de cuidar da sua vida. Você não é simples. Você é uma pessoa chata, sofisticada, que sempre quando alguém te pede algo, você parece que está com fumaça nos olhos e vinagre nos dentes. E aqui está o grande segredo. Sua crença é o seguinte, a chave não está aí, acabou o recurso. Vai buscar. Ele poderia ter comprado lá, ele poderia ter usado a tampa, ele poderia ter usado uma panela. Ele poderia ter feito tanta coisa, só que ele não fez nada, quem fez sou eu. Fala assim, eu vou mudar minhas crenças. É só para você saber, tá? Todo o resultado que você tem é fruto da crença que você tem aí na sua cabeça. O resultado é filhote da crença. Escreve desse jeito. Escreve na internet aí. O resultado é filhote da crença. Então, você precisa mudar as suas crenças. Pablo, mas como mudar as crenças? Anota aí. Crença não muda na teoria. Esse é o segredo da crença. Presta atenção que eu estou falando para cada um dos senhores. Crença não se muda teoricamente, nem em palestra com Pablo Marçal. Crença só muda com o resultado. Então eu preciso ter o resultado para falar para aquela crença vagabunda que não paga aluguel na minha cabeça. Embora, deixa eu explicar para vocês. Eu vou descer aqui que vai ficar mais fácil. Olha aqui nos meus olhos. A única forma de vocês prosperarem, trocar a crença de vocês, é cobrar o aluguel da crença. Vocês vão falar assim para a crença. Quanto você está pagando de aluguel para morar aí dentro? Você quer saber quanto que elas estão pagando? Nada. Eu descobri uma coisa. Tudo na minha cabeça que não paga aluguel, eu mando a ação de despejo mental. É para sair. Se não pagar, tudo está devendo. Porque é o seguinte. Imagina uma crença dos seus pais que tem 30 anos dentro da cabeça de vocês e não deu um único resultado. Soma quantos anos de aluguel que você ficou sem receber? Talvez você não entendeu. 30 anos com a crença errada é 30 anos sem um aluguel. Imagina uma crença ocupando sua cabeça por 30 anos e não te dando um único retorno. Pablo, como é que a crença paga aluguel? Eu não entendi até agora, então eu vos revelo. A crença paga aluguel dando resultado. Se o resultado da crença vier, ele fala, eu vou continuar aqui, porque pelo menos eu estou pagando aluguel. Então anota a tarefa. A tarefa nessa planilha aí é o seguinte, toda crença que não paga aluguel, que for o seu Madruga, vocês já assistiram Chaves aqui também?
Toda crença que não paga aluguel tem que ser despejada. Como é que a crença paga aluguel? Dando resultado. Vocês entenderam, sim ou não? Poxa vida! Então, se toda crença ela precisa de pagar para ficar dentro da sua cabeça, o pagamento é o resultado. Quando a pessoa fala, a minha crença é melhor que a sua, me presta aqui, deixa ela morar um dia aqui, eu tô fechando uma diária para ela. E aí tem um hotel chamado Minha Cabeça e eu falo para minha cabeça, tá tudo bem, você tá falando que vai bancar? Paga a diária, deixa eu ver. Se aquela crença der resultado, eu deixo ela morar lá. E começa a expulsar todo mundo que não dá retorno. Fala assim, agora sim eu vou mudar minhas crenças. Fala. Então tá bom, aí eu vou falar o que eu falei pro cara que faz tijolo lá no Camisungo. Você vai dirigir um carro de $100 mil. Eu acredito, você não acreditou não acreditou não. Seu cérebro, na hora que viu eu mirando na biloca do seu oi, você falou, fala que acredita, que senão ele vai te pegar. No fundo, pela linguagem corporal, você falou, ainda não, isso não dá. Cara, é a crença que não paga aluguel, ué. Quando alguém fala, Marcelo, você não importa o que as pessoas falam de você, eu pergunto, tá pagando coisa de aluguel para ficar aqui no triplex da minha cabeça? Nada. Então sai da minha cabeça. Não vai ficar. A pessoa me magoa. Eu vou ficar com a mágoa? Você está pagando coisa de aluguel para eu ficar magoado? Alô, vamos libertar a cabeça desse povo? Você está pagando quanto para eu ficar com ódio de você? Você está pagando quanto para eu ficar com raiva? Você está pagando quanto para eu ficar amargurado? Fala assim, nada. Está despejado. Vai embora. Então a sua cabeça ficou livre, aí você chama outra crença, fala, vai pagar quanto? Olha, o Marcelo está falando que se você fizer isso, o retorno é esse. Então pode morar aqui. Se a crença pagasse aluguel adiantado, você ia aceitar todas que eu estou falando, mas ela vai levar 30 dias. Ela mora primeiro para depois pagar. Pegou o código? Não, deixa eu deitar aqui. Putz! Eu sou um homem que tem muito imóvel de aluguel. Tem sala em shopping, tem casa, tem galpão, tem tudo. Tem hotelaria, mano, mexo com hotel. E eu estou aqui pensando, a crença se pagasse adiantado, você ia deixar. Ela não paga adiantado. Tem crença que prometeu pagar e está há 30 anos sem pagar. Mas toda crença básica, em 30 dias, ela paga o aluguel. Só repetir. Bora correr todo dia? Quem vai animar aqui correr todo dia? Ah, que merda, não é possível. Na hora que você falou, não, vai gastar demais. Não mexe com essa crença aí não. O Marcelo é doido, ele corre todo dia. Olha para mim. Eu corro todos os dias da minha vida. Só de ontem, na virada para hoje, eu corri 10 quilômetros. Eu estou te pedindo para correr só um, você não dá conta? 1 quilômetro é 5 minutos. Você não pode fazer essa merda. Sabe o que acontece? Anota o segredo da crença. Ela anda em dupla, trio, quarteto. Se você começar a correr, você vai olhar para um prato de comida de uma forma diferente. Se você começar a correr, você vai olhar no espelho, você vai achar que você é esportista. Se você começar a correr, você vai começar a amar a beleza do seu corpo e vai falar, gordura nenhuma vai morar aqui sem pagar aluguel. E aí o que vai acontecer? Você vai amar o movimento. E todo mundo que prosperou é porque se movimentou. Vocês pegaram ou não? Calma, que agora vai vir um pagamento. Como é que esse negócio me paga, Marçal? Se eu correr todo dia, pelo menos 1 quilômetro, eu vou ser pago com uma coisa que está dentro do meu cérebro que só funciona depois que mistura. Chama endorfina. É uma substância química neuroativadora que te dá vontade de viver. E te falta essa vontade de viver, né? De arrastar e sobreviver. Tem gente que está vivendo, tem gente que está sobrevivendo. Só de você fazer isso e mexer essa química dentro do corpo, você vai ter o pagamento diário. Eu nunca vi uma pessoa que sai para correr e arrepende de ter corrido, mas eu vejo gente todo dia arrependendo de não fazer o que falou que ia fazer. Então, você quer o segundo item para mudar a sua vida e ficar próspero mais rápido, sim ou não? Você vai mudar suas crenças. Anota número 3. Coloque tecnologia na sua rotina. Marçal, você leu mais de 1000 livros, com os livros nas mãos, foi isso? Foi. Mas hoje, se eu fosse ler os 1000 livros, eu ia usar aplicativos. Aplicativos de resumo, aplicativos que colocam em 2x a velocidade.
iria ouvir esses mesmos livros enquanto corria 1 quilômetro na esteira. Enquanto correria os 5 quilômetros. Por quê? Porque eu estou capitalizando o tempo. Imagina, você vai ouvir uma pessoa que fala lentamente, você põe em 2x, se a palestra é de 1 hora, você vai ouvir em 30 minutos. Marcelo, mas eu não entendo. Aquilo que for muito diferente daquilo que você já ouviu, você aperta pausa e volta. Melhor você voltar 3 vezes do que ficar ouvindo o trem em 1 hora. Pegou o código ou não? Só tome cuidado, que a sua cabeça vai entrar no modo de aceleração. Quando você for conversar com a pessoa, você não dá conta de conversar com gente que fala fiado. Gente que é frívolo, gente que fica dando rodeio, gente prolixa. Aí você vai querer pôr ela em 2x e não dá conta. Pode acontecer isso. Fala assim, ó, a partir de hoje, eu vou mudar minhas crenças. A partir de hoje, eu vou usar a tecnologia. Use tecnologia para ficar mais rápido. Use tecnologia para estudar. Use tecnologia para vender. Isso vai aumentar a sua velocidade. Por exemplo, um dia eu fiz uma venda de 50 milhões. Se eu não tivesse tecnologia, não dava para fazer. Não tem braço e nem máquina de cartão para vender esse tanto. Como é que eu ia achar esse povo? Gente do mundo inteiro comprou. Eu faturei 50 milhões de reais porque eu tenho uma plataforma, uma tecnologia, e a pessoa foi aplicando o botão, pondo os dados do cartão, pum, 50 milhões no atacado. Em 10 minutos foram vendidos 20 milhões de reais. Sabe o que é isso? Quando você entender a violência que está na tecnologia, você não vai mais fazer na força do seu braço. Isso pode aumentar até 70 vezes mais a sua prosperidade. Quem? A tecnologia. Se eu tivesse vindo com as caravelas que Portugal veio até o Brasil, né? Há 500 anos atrás. Se eu tivesse vindo para cá, ia levar 40 dias para chegar. 40 dias de caravela. Acho que uns 32 até aqui, né? Lá para cima que é 40. Uns 32 dias de caravela. E se não tiver vento? Lascou, amigo. Se não tiver vento, eu estava perdido. Só que eu vim no avião em 8 horas. A tecnologia me tirou dos 40 dias e me trouxe para a África em 8 horas. Vocês estão entendendo a diferença do que é tecnologia? Isso vai acontecer um dia, a gente vai atravessar o oceano em menos de 1 segundo. Mas eu não acredito. Então só acredita na Bíblia, lá tem teletransporte. E tem 2 casos. Estevão e Jesus foram teletransportados. Enoque até hoje não achamos ele. 3º caso. 4º caso, Elias, no redemoinho de fogo. Teletransporte. Aí você fala, não foi não. É mesmo, monte da transfiguração em Mateus, Jesus está no monte, aparece o Elias de um lado e Moisés do outro. Vocês conhecem essa tecnologia, não? Então cala a boca. Agora quero saber quem vai ser o primeiro a fazer essa frequência bater hoje. Que ali foi a videochamada mais poderosa da história. Moisés no milênio, Elias no outro e Jesus no outro. Os 3 falaram, só que Jesus teve que se transfigurar para falar com eles. Ou seja, está escrito, é só o primeiro descobrir como é que transfigura a si próprio. Vai conversar com todo mundo. É um pouquinho assustador esse negócio, sim ou não? Essa comitiva que vocês estão vendo é os 100 empresários do Brasil que vieram para cá. E eles estão aqui para nos servir aqui na Angola. Uma salva de palmas para esses empresários. Obrigado, viu, pela energia de vocês, pelos recursos. Nosso povo angolano agradece e tem gratidão no que vocês estão fazendo. 4º, anota aí, andar em tribo, comunidade. Anota aí, a coisa que vai acelerar seu resultado. Lá no Ironman tinha 2.200 atletas inscritos e a maior equipe do mundo era de quem? Do Pablo Marçal. É um esporte um pouquinho caro. E essas pessoas, elas andaram em tribo comigo, sendo a maior equipe do mundo. 22 atletas. Só para você ter uma noção da dimensão que é o Ironman, lá tinha 400 milhões de reais em bicicletas. 400 milhões. Você imagina o que esses caras não gastam para ir para essas provas. A maior equipe do mundo era nossa. Olha esse absurdo. Por que isso aconteceu? Porque nós andamos em comunidade em tudo que nós vamos fazer. E eu não deixei, e muita gente estava despreparada, senão ia 50 ou 100. É porque eu não deixo, senão só sobra para mim. Tudo que acontece de errado em volta de mim, ninguém está nem aí para pessoas, quer só me ferrar. Então anota o número 4, andar em tribo. Aí o exemplo que eu te dei foi o Ironman. Ande em comunidade. Se você andar em comunidade, vocês vão chegar numa mesa todo dia, cada um vai trazer um presente e cada um pega o que quer. Vocês vão acelerar o resultado de vocês. Número 5, anota, desfrutar. O código mais poderoso da criação está no desfrute. Então Deus desfrutou
de tudo que ele fez no 7º dia. O que ele convidou o homem? Fazer o mesmo. O que o homem fez? Não, não quero saber do jardim, eu quero trabalhar na fazenda. Eu não quero saber de Éden, eu quero saber da fazenda querubim, eu quero uma enxada de presente. Faltou o senhor criar a enxada e eu mesmo vou criar. Aí ele foi lá, derrubou uma árvore, foi lá, escavou, pegou o ferro no chão e moldou e fez uma enxada e falou, agora eu estou feliz. Esse é um homem. É assustador ou não esse negócio? Fala assim, a partir de hoje, eu vou desfrutar. Número 6. Anota aí agora. O 5 é desfrute. O 6 agora é desfrutar. Desfrutar não. Número 6 é abandonar o perfeccionismo. Começar do jeito que dá. Se você der conta de abandonar esse negócio, você vai ficar mais rico e mais rápido. Fala assim comigo. Para curar o perfeccionismo, eu preciso... Nossa, que vontade, hein, de prosperar. Vamos, eu vou acabar a aula já então, já que vocês estão de jeito. Vou acabar. Fala assim comigo, ó. Para tratar o perfeccionismo, eu preciso de 3 coisas. Põe pressão, vai. Fazer, corrigir e adaptar. Como curar esta merda chamada perfeccionismo? Faça do jeito que você pode. Não do jeito que você quer. São 2 coisas diferentes. Não, mas eu queria... Eu vou fazer uma apresentação e eu queria O pessoal está falando no microfone junto comigo? Eu queria que a gente fizesse uma apresentação com piano Holland, não sei das quantas, e o melhor cara, o melhor regente da África. Aí não vem nenhum dos dois. Nenhum dos dois aparece, eu vou deixar de fazer a festa. Pega o tecladinho e amarra lá na igreja do seu parente. E alguém que canta qualquer coisa e faça a festa. Mas não é o que eu queria, lembra que é o que você pode. Fala assim, eu vou trocar o que eu queria. Na verdade, no português correto é o que eu quereria. Às vezes você não pegou essa parte, eu também fiquei assustado no dia que eu aprendi. O que eu quereria. E eu vou trocar o querer pelo que eu posso. Esse é só o começo, esse não é o fim. Para tratar o perfeccionismo, então, eu começo do jeito que dá. Fala assim, o feito é melhor que o perfeito. Então, o perfeito é só quando Jesus voltar, daqui a estar lá, está aceitando qualquer coisa. Comece. Começou? Comecei. Então, está de parabéns. Segunda fase, corrigir. Corrigiu? Corrigi. Vamos para a terceira fase? A terceira fase é a mais poderosa de todas. Fazer, corrigir. Aqui é a terceira. Adaptar. Adaptei a minha realidade. Aquilo que você chamava de perfeito no começo, só agora que vai parecer perfeito. Mas é no percurso. A sorte te pega no percurso, o favor de Deus te pega no percurso. É no percurso que tudo se desenvolve. Presta atenção que eu vou te falar. Eu estava fazendo um simulado de triatlo pro Ironman. E aí eu vi que todo mundo estava muito empolgado para ganhar de mim na prova, no simulado. 500 metros de nado, 20 km de pedal e 5 km de corrida a pé. Só um simulado. Leva um pouco mais de 1 hora para fazer isso tudo. O que aconteceu? Eu fui no nado, eu vi todo mundo olhando para mim com aquela vontade de ganhar de mim. Eu desacelerei na água, foi todo mundo na frente. Até o mais bobo da água foi na minha frente. Eu percebi, eu sou gestor de recursos, vocês já ouviram falar disso, né? Aí eu fiz as contas. Se eu acelerar, eu vou ganhar 3 minutos. No pedal, eu consigo ficar até 30 minutos na frente do mais fraco. Na corrida, eu tenho que chegar bem. Então, fazendo gestão do recurso, eu não vou dar meu melhor na água, porque eu vou sair. Quem que já fez um triatlo? Levanta a mão. Tem alguma coisa errada aqui na Angola. Não fez. 2 pessoas. Cara, 3 pessoas. Tá aparecendo gente aí agora. Sabe o que acontece? 6 pessoas no auditório desse tamanho fizeram. Quando você sai da água, se você der um pau na água, quebrar tudo, você sai sem oxigênio no cérebro, você sai tontinho, sai ou não sai? Aí eu falei, eu vou mais devagar, vai todo mundo afobado na frente. Saiu todo mundo na frente, eu cheguei 3 minutos depois, em 8º. Quando eu saio em 8º, todo mundo está em slow motion, assim, ó. Devagar. Eu passei correndo, pus meu tênis e fui embora. Até chegar na bicicleta, eu passei 6 pessoas. Montei na bicicleta, fiquei em primeiro e ganhei a prova. Qual o segredo? Gestão de recursos. Aqui está o segredo que você não imagina. Nesse dia,
eu saí em 8º. Na outra vez que a gente fez, eu cheguei em 3º na água e cheguei em 1º na prova. Ganhei a prova de novo. Gestão de recursos. Mudança de estímulo mental, resistência alta, mas eu não fico com perfeccionismo. E um dos caras que estava comigo, na transição da água para correr, o tênis dele estava trancado no carro, ele não correu. Olha o que eu fiz. Eu falei, o que você está fazendo? Correndo. Meu tênis está trancado, eu corro descalço. Descalço. Quando ele falou descalço, eu arranquei meu sapato, meu tênis, fiz assim para ele, ó. Toma. E fui correr. Não, eu não aceito. Então, a cabeça dele deu um gatilho, ele catou e foi embora. Aqui está o segredo de quem saiu, ó. Presta atenção. Eu ia dar um pé de um tênis meu, para ele correr com um pé sem tênis e o outro com tênis, até resolver o problema. Quando eu jogo o tênis, ele ficou ofendido, ele é fortão, ele falou, não, toma seu tênis. Eu pus de novo, meu segurança veio atrás de mim, tirou o tênis e jogou o tênis para ele. Põe meu tênis. E aqui está o segredo da vida. Nunca isso ia acontecer se você não tivesse focado no percurso, começado do jeito que você podia. Esse é o segredo. Comece. Corrija e adapte a sua realidade. Ele falou, o tênis está apertado, mas é melhor que pisar na pedra. Cala a boca. E vai. Esse é o segredo. Pablo, e por último, anota aí. É um negócio que muita gente não concorda, eu não posso fazer nada, mas foi o que me trouxe até aqui e ainda não é nem a sombra do que há de vir. Generalismo. É ser general? Não, é não ser mais especialista. Seja especialista até ficar bom numa coisa, depois você vai embora e vira especialista de outra. Quando você perceber que especialista ganha pouco em relação a quem é generalista, aprenda a ser generalista, que isso pode aumentar 7 vezes a sua capacidade. Eu vou te contar uma história, e essa história vai mexer com você. Bill Gates falou o seguinte, o fulano que é o chefe da divisão de tecnologia da Microsoft, que é a maior, já foi a maior empresa do mundo, né? Está entre as maiores ainda. Ele falou, esse cara que é o diretor mais ferrado, mais top de tecnologia, era o melhor aluno da nossa faculdade. Eu era um dos piores alunos. Qual que é a diferença entre nós dois? Ele é chefe de divisão de tecnologia da Microsoft, eu sou o dono da Microsoft. Bill Gates acabou de contar o seguinte, você que é o melhor aluno da nossa sala e é uma máquina, você é líder de uma pequena equipe da nossa companhia que vale bilhões. Eu não era o melhor aluno, mas eu aprendi relacionamento, você não. Eu aprendi gestão, você não. Eu aprendi a negociar, você não. Você é muito bom em tecnologia, então você vai cuidar só disso. Eu sou o dono da empresa. Esse é o segredo. Querem prosperar mais rápido, sim ou não? Amanhã na aula 8 eu vou ensinar os 5 passos de negociação, porque não deu tempo. Tamo junto em África, até depois do fim. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Beijo no coração de cada um.